Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 12 de janeiro. Um dia ainda com predominância de copas pelo mundo, mas alguns campeonatos já estão retornando. Se você gostar do conteúdo, fica o convite para você se inscrever no final do vídeo. Às 2 da tarde na Copa Itália, oitavas de final, nós temos o confronto entre a Fiorentina e a Sampdoria. Se a gente levar para um contexto amplo e adicionando a Série A italiana, a gente vai ter uma Fiorentina que começou o ano, a temporada regular na Europa, bem abaixo, mas que foi melhorando ao longo dos jogos, e uma Sampdoria que começou bem abaixo e não conseguiu ainda se encontrar, né? Fora de casa, a Sampdoria tem feito os seus, vamos dizer assim, os seus melhores resultados, se é que dá para colocar nessa caixa de melhores resultados. Foram 2 vitórias em 8 partidas, se eu não estou enganado, mas segue sendo uma temporada de risco absoluto de queda para o time da Sampdoria. Então, se a gente levar para esse contexto, a Fiorentina realmente merece ter essa cotação. Mas utilizando um conceito de jogo de Copa, que é um jogo único, bem decisivo, a única coisa que explica essa cotação tão baixa da Fiorentina realmente seria um desinteresse da Sampdoria pelo fato de que o time da Sampdoria dentro da Série A italiana não está bem das pernas. Então, justificar talvez essa cotação da Fiorentina pelo desinteresse da Sampdoria pode ser um fundamento, porém eu não acredito tanto. Então eu tenho a tendência a acreditar de que a Fiorentina vai ter muito mais trabalho para enfrentar a Sampdoria do que o mercado acredita. Por isso eu acredito que a gente pode ter uma correção do preço da Fiore. Mas é bem difícil você se posicionar contra a Fiorentina tendo do outro lado uma equipe que vem jogando tão mal. Então é um jogo mais para observação. Estou com uma expectativa bem baixa por aqui. Acho que pode ser um jogo, se a Sampdoria segurar, para irmos para a prorrogação, né? Tem que ver muito dos primeiros minutos para sentir que peso de importância a Sampdoria está dando para essa partida. Se eu encontrar uma Sampdoria completamente desinteressada e uma Fiorentina querendo o jogo, aí é diferente. Aí trabalhar contra a Sampdoria acho que não vai ser um problema. Agora, se eu encontrar uma Sampdoria querendo o jogo e uma Fiorentina achando que vai ser mais fácil, com um pouco mais de salto alto ou tendo dificuldade para penetrar, aí provavelmente a gente vai ter uma cotação da Fiore se ajustando. Mas é um jogo difícil, como eu falei, porque estar contra o melhor time, o que está vivendo talvez comparativamente a melhor temporada, é mais complicado. Um jogo relativamente isolado, tem outro jogo aqui do Egito que a gente vai falar no final do vídeo, mas eu acho que dá para focar e se, obviamente, aparecer uma oportunidade, aproveitar no match odds. Não viria para trabalhar gols, apesar dos últimos jogos entre eles terem sido jogos minimamente para gols, né? O over 1,5 bateu em todos os jogos, inclusive com 4-1, 3-1, 2-1, 2-1. É um placar onde é um histórico onde as duas equipes conseguem marcar, só no último jogo que não, e que o over 1,5 tem se feito presente, mas a gente tem que lembrar que esse aqui é um jogo de Copa. Tá? Então, uma equipe em vantagem pode tentar proteger o resultado, ou a Sampdoria, que vive uma fase, pode tentar segurar um empate. Então, é um jogo mais pro live. Às 16 horas, na Supercopa da Espanha, que acontece na Arábia Saudita, nós temos o Real Betis contra o Barcelona. E apesar da cotação ser justa pelo momento que vive o Barcelona na La Liga, o Betis não vem fazendo feio. Se eu não me engano, o Betis assumiu a 4ª colocação na La Liga, na última vitória contra o Rayo Vallecano, e deu declarações do treinador que veio para a Arábia Saudita para jogar firme contra o Barcelona. Apesar do histórico do Betis não ser tão bom contra o Barça, veio com o intuito de jogar decentemente. E eu estou gravando esse vídeo aqui enquanto a gente tem 1-1 por enquanto, né, 83 minutos, no Valência com o Real Madrid. O Real Madrid saiu na frente com o Benzema e o Valência empatou o jogo. Ou seja, a gente já tem aqui um histórico, pelo menos agora utilizando isso como parâmetro, de que o time não favorito vem para jogar. Então eu acho que o Betis vai fazer a mesma coisa. O Barcelona tem sido um time que tem aguentado mais nessas últimas rodadas, ou seja, um time que não necessariamente fica propondo o jogo o tempo todo. É um time que recua em campo, assim como o Real Madrid faz em alguns momentos. Um time que pode tomar pressão em alguns momentos. O Barcelona contra o Atlético de Madrid tomou várias pressões. O Atlético de Madrid chutou várias vezes no gol e o Barcelona conseguiu se safar. A gente tem, se o Ter Stegen estiver no gol do Barcelona, uma muralha, né? Então o Barcelona não é aquela equipe, provavelmente é o que eu penso para esse jogo, que vai ficar os 90 minutos plantado no campo do adversário tocando bola, tá? Então esse Lei ao Betis ele vai ser um pouco mais complicado na minha opinião. Por exemplo, o Lei ao Valência entrou,
mas foi ali coisa de 10, 12 minutos no máximo. Depois o Real Madrid reduziu o ritmo, como ele adora fazer, e o Valência veio para cima e ficou um jogo mais aberto, que é o que eu acredito para isso aqui. O Real Betis é um time muito bom, eu gosto demais de acompanhar o Betis dentro de casa, lembrando que esse jogo é um campo neutro, né, na Arábia Saudita. Então, acredito em algumas janelas de superioridade do Barcelona que podem ser aproveitadas no match odds, mas muito cuidado para perceber essa mudança, esse respiro do Barcelona, porque o Betis tem jogadores muito bons, mas é claro, a gente tem que lembrar que o Barcelona, se for contar com o Ter Stegen, tem um jogador excepcional ali no gol. O Barcelona não tem precisado de tantas chances para marcar, isso é importante também, mas é um time que tem deixado a desejar um pouco nos contra-ataques, não tem utilizado tanto desse fundamento para marcar, então isso me preocupa um pouco caso eu queira trabalhar o mercado de gols se o Barcelona estiver vencendo. Mas aí a gente vai comprovar, obviamente, no live. Eu não vou usar nenhuma estatística aqui do PDF de apoio, porque é um jogo de Copas, fica difícil de mensurar, mas se a gente pegar o histórico das últimas vezes que se enfrentaram, o Barcelona venceu 1, 2, 3, 4 e o Betis venceu apenas uma, tá? Isso não quer dizer, obviamente, muita coisa, mas é sempre bom lembrar que o Betis, em 10 jogos, só teve 2 derrotas, uma para o Valência e uma para o Atlético de Madrid. É um time realmente muito constante, que tem um ataque chato de se enfrentar e não vai ser fácil para o Barcelona. Então, não acho que 90 minutos o Barcelona vai doutrinar esse jogo. Acho que o Barcelona vai ter janela de superioridade e eu quero encontrar essas janelas para estar contra o Betis. Às 17 horas na Itália nós temos Roma e Genoa nas oitavas de final da Copa Itália. O Genoa que vive hoje um período de segunda divisão, né? Sempre foi um time que postulou ali na primeira, agora está vivendo um período de segunda divisão contra uma Roma que vem bem fora de casa na Série A italiana, dentro de casa ainda não engrenou tanto, mas tem lutado ali por uma vaga na Liga dos Campeões com o Mourinho, é a atual campeã da Conference League, né, a primeira equipe que venceu essa competição, que é uma competição nova, e eu acho o trabalho do Mourinho bem interessante na Roma, tá? Dado as opções que ele tem no seu elenco. Para mim, dados os momentos, momento vivido pela Genoa na segunda divisão, momento vivido pela Roma na primeira, eu gosto bastante dessa possibilidade de trabalhar contra o Genoa, tá? Quero muito observar os primeiros minutos para quê? Primeiro, intensidade e vontade da Roma. Quero saber se a Roma vai levar a sério essa competição. Eu acho que vencer Copas para o Mourinho sempre é muito importante, né? Um time que vai tentar buscar provavelmente essa Copa, e é óbvio um dos campeonatos mais acessíveis, pensando que o Napoli já disparou na Série A. E a gente tem também que verificar o interesse do Genoa nessa competição. Pode ser que seja uma equipe que está mais focada em buscar a sua vaga para a primeira divisão do que propriamente de chegar mais avançado na Copa Itália. Tudo isso vai ser respondido para a gente nos primeiros minutos. Antes do jogo começar, a escalação da Roma também é sempre muito importante, apesar da Roma ser um time que provavelmente vai manter o favoritismo com qualquer elenco, mesmo que seja um elenco mais misto, mas óbvio, os melhores jogadores da Roma em campo vão me dar mais confiança. Aqui eu já acredito numa Roma mais forte nos contra-ataques, comparando com o Barcelona que eu acabei de comentar, uma Roma que joga bem forte nos contras, então caso a Roma esteja na frente, a gente pode ver a Roma contra-atacando com mais velocidade, com mais perigo, e também acho que as janelas de superioridade da Roma podem ser, sim, um pouco mais frequentes do que a do Barça. Depende muito do interesse do Genoa, tá? Bolas aéreas sempre são muitíssimo perigosas na Roma, e eu tenho lembrança de que as bolas aéreas no Genoa, pelo menos na temporada retrasada, se eu não me engano, eram muito boas, mas aí eu não sei se o time do Genoa se modificou muito, se as características mudaram bastante. Eu não estou usando a estatística aqui porque é jogo de Copa, tá? Então, quando a gente for falar agora do Chelsea, a gente já fala sobre o PDF de apoio. Mas a minha ideia, obviamente, por aqui é direcionar o meu trabalho contra o Genoa e vou esperar os momentos para estar dentro do mercado. Não vou ser afoito, vou verificar a escalação e principalmente a intensidade. A gente tem uma semana muito forte de Copas e agora, por exemplo, eu estou vendo o jogo do City aqui, o City vai perdendo por 2-0 para o Southampton, não está jogando nada o City, né? Só tem bola, só fica gerando bola. Então a gente tem que ver de fato a real intensidade dessas equipes na competição, mesmo numa competição às vezes mais avançada, como é o caso aqui da Copa Itália. Às 17 horas nós temos Fulham e Chelsea. Esse jogo, se eu não estou enganado, foi remarcado, era 8h30 da manhã de um dia, por isso que está aparecendo essa data aqui em cima, e foi remarcado para o dia de hoje, tá? O Chelsea não vive um bom momento. Vamos começar já
definindo isso, entendendo isso, tá? O Chelsea hoje ocupa a 10ª colocação, só tem 7 vitórias na competição. Como visitante, 3 vitórias em 9 jogos, tá? Tomou mais gol do que marcou. Então, assim, realmente é uma fase não tão boa do Chelsea, tá vivendo ali um problema com o Aubameyang, enfim. Eu não sou um especialista na Premier League, principalmente no time do Chelsea, mas não é uma equipe que vem vivendo uma boa fase. Já o time do Fulham, pelo investimento, pelos jogadores que tem, o 7º lugar não é uma temporada ruim, pelo contrário. Um time que marcou 30 gols, que está na mesma pontuação ali do Liverpool e não está numa distância tão grande assim da fase de competições europeias, tá? De competições da UEFA, desculpa. Então, eu acredito que é um jogo para a gente respeitar inicialmente a equipe do Fulham. Por si só, então, eu já tenho uma possibilidade de trabalhar, já vou até marcar aqui, ó, correção de preço. Então não vou vir nem enviesado para o lado do Chelsea, nem muito confiante também no Fulham. Se a gente abrir os últimos jogos entre eles, o Chelsea venceu os últimos 5, isso pode sim causar uma influência na gente, toma um pouco de cuidado. O Fulham dentro de casa, uma derrota apenas para o United, vitória contra o Southampton e contra o Aston Villa. E o Chelsea fora de casa, 5 jogos sem vencer. Aqui, óbvio, deve estar incluindo Copas também, tá? Então a última vitória do Chelsea foi contra o Salzburg na Liga dos Campeões. Então é bom repensar isso daí. Quando a gente vem para o PDF de apoio, aí facilita um pouco mais a nossa percepção. A gente tem um Chelsea que sai na frente em 44% das vezes, é menos do que o Fulham. Um time do Chelsea que falha mais em marcar, que sofre bastante gol, né? 12 gols comparado com o Fulham, imaginando que o Chelsea teria uma defesa melhor, na minha opinião, é bastante gol. O ataque do Fulham é melhor também, é mais competente. O Fulham cria mais oportunidade de gols do que o Chelsea e aproveita mais essas oportunidades e cedem mais ou menos as mesmas quantidades de oportunidades, mas o Fulham toma um pouquinho mais de gol. No primeiro tempo existe uma discrepância quase zero, né? Um pouquinho mais de vitória do Fulham contra o Chelsea. Os dois times marcam e sofrem quase a mesma quantidade, a derrota é bem parecida. E no segundo tempo também, queda de rendimento das duas equipes, apesar do Fulham marcar mais gols no segundo tempo do que no primeiro. Outro ponto importante é o Chelsea tem sofrido gols de bola parada e o Fulham é um time excelente de bola aérea. O Andreas Pereira cruza muito bem os escanteios. Eu não sei se o Mitrovic vai jogar, mas é um cara que cabeceia muito bem. Não sei se ele está jogando lá ainda, acredito que sim. Então, muito cuidado nessas bolas aéreas, muito cuidado ao confiar no Chelsea de olhos fechados. O Chelsea está vivendo uma fase bem ruim na Premier League. Óbvio, a gente tem que lembrar que houve uma parada para a Copa, pode ser que o Chelsea melhore, mas nesse momento a fase do Chelsea é bem ruim. Então toma bastante cuidado por aqui. A minha ideia é vir para cá sem viés e se precisar trabalhar correções do Chelsea, sem problema nenhum, tá? Aí tudo vai depender da postura do Fulham. Vai ser um time que dentro de casa vai se impor ou vai jogar no contra-ataque? Vai jogar só por bolas aéreas? Se der a bola para o Chelsea, fica mais difícil de trabalhar essas correções contra o Chelsea. Aí provavelmente, dependendo da intensidade do Chelsea, o Leo Fulham vai ficar mais interessante. Agora, se o Chelsea for pressionado, for acuado, for empurrado para trás, aí sim o mercado tende até a inverter essas cotações, né? Então, cuidado com o viés na camisa coincidentemente azul, né? Porque o Chelsea não vive boa fase, mas óbvio, tem que ser respeitado. Para finalizar, os jogos extras dessa quinta-feira que podem compor a sua grade de trabalho, caso você tenha tempo disponível, caso algum jogo não esteja te dando uma leitura tão propícia. A gente tem o líder aqui do campeonato do Egito, o Al Ahly, enfrentando o Al Masry, acho que é assim que se fala, é o melhor time da competição, 30 pontos em 12 partidas, 9 vitórias e está invicto ainda, tá? Como mandante, 4 vitórias em 6 jogos e o Al Masry não é um visitante ruim, mas a gente está falando do líder, então pode ser uma oportunidade. Às 16h45, o San Giloase pega o Ghent, então também é um jogo propício talvez para correção de preço, né? São equipes bem parelhas da Bélgica, pode ser um jogo interessante. Lembrando que aqui, se eu não me engano, a Copa da Bélgica, quartas de final, ou seja, bem avançado. Então é um jogo que pode se esperar aqui, talvez um jogo mais intenso. Na Copa da Holanda, aqui às 17 horas, aí já é 16 avos, um pouco antes das oitavas de final, Feyenoord e Zul, acho que é assim que fala, Zul,
não sei. 1,30, cotação de super favorito, provavelmente aqui uma possibilidade de back ao favorito. Se a gente pegar os últimos jogos entre eles, o Feyenoord venceu as 5 últimas partidas, então pode ser uma oportunidade também às 17 horas. Lembrando que às 17 horas, pelo menos nesses últimos dias, tem tido muitos jogos, então cuidado. E às 21h30, estreia do Campeonato Carioca, Flamengo e Audax. Cuidado com essa cotação aqui, o Flamengo vem com o time inteiro de garotos. Por mais que algum desses garotos já estejam no time titular há algum tempo, é time de garotos aqui. O Flamengo não vai colocar o time titular contra o Audax, deve colocar o time titular, se eu não me engano, a partir da segunda ou terceira rodada. Então, muito cuidado para você que não tem essa experiência com o Campeonato Carioca, toma bastante cuidado. Os times maiores aqui do Rio podem utilizar os seus elencos mais jovens ali das divisões inferiores, está rolando Copinha também. O Flamengo, por exemplo, trouxe alguns jogadores da Copinha para jogar esse jogo. Então, muito cuidado para não embarcar nessa onda do Flamengo. É óbvio que o Flamengo deve ser favorito, deve jogar melhor que o Audax mesmo com o time de garotos, mas não é aquele time titular, beleza?